Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Manhã na Palavra. É um prazer estar aqui com você novamente. Vamos fazer o nosso devocional. Bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Manhã na Palavra. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, fazendo o nosso devocional. Hoje nós vamos falar sobre obediência. Obediência. Vamos fazer a leitura em Levítico 26, do 3 ao 46. Vamos ler Bíblia hoje, hein? Versículo do 26, do 3 ao 46. Bom dia. Quem está chegando aí, por favor, vai emprestando esse dedinho santo para Jesus. Compartilha com pessoas para que nós possamos alcançar mais vidas. Olá, meninas. Já vou chamá-las, tá? Só um momento. Deixa eu fazer os convites aqui. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Manhã na Palavra. Vamos lá. Vai ouvindo louvor enquanto isso. Tô fazendo os convites aqui, já vou chamar vocês, tá, meninas? Só um momento, por favor. Já preparem o fone, porque a gente sabe que quando entra nós três sempre dá eco. Faz meu coração ouvir tua voz. Eu chamei vocês. Bom dia a todos. Bom dia, Zildinho. Vou buscar o eco. Vou buscar o eco. Vou buscar o fone. Bom dia, paz. Bom dia! Ai, não tô ouvindo. Tá sem som, Andressa. Agora? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Primeiro você não falava nada, eu falei assim, coloquei o fone, perdeu o som. Não, é que você não estava falando. Não. Ninguém tá ouvindo Tô. você. Não tô ouvindo. Andressa. Tira o fone. Bom dia, Rosinha! Bom dia, Andressa. Tudo bom? Tudo bem, com a graça de Deus. Ai, gente, espera só um pouquinho. Vocês me ouvem? Fala. Agora sim, mas com fone não. Às vezes a gente acha que a luz é suficiente, daí olha assim e fala. Um a menos, joga. Vamos lá, né? Gente, Vamos não lá. consigo mais imaginar a minha vida sem vocês, sem fazer o devocional, sabe? Não consigo mais. Olha, eu acredito que por mais que nós tentamos estar tudo certinho, tudo bonitinho, tudo arrumadinho para estar aqui,
o Espírito Santo fala assim, olha, eu vou bagunçar um pouquinho para vocês não ficar na força do braço de vocês. Para vocês entenderem que sou eu. A gente tem o devocional pronto, a gente tem tudo pronto. Mas esses pequenos detalhezinhos que não saem como a gente quer. É porque o Espírito Santo está falando, ó, eu vou tomar conta disso aí, para vocês não ficarem acreditando que é a força do braço de vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia, fofinho. Bom dia. E Deus, ele tem nos levado a extremos, né? Mas, vamos lá. Vamos falar de obediência. Gente, Amém. vamos ler. Então, a dona senhora Érica vai ler. Ela vai pagar a penitência do dia de ler. Eu ia falar que ia ler, mas ela falou logo na frente, não, tudo bem, então, vou respeitar. E aí a Rosinha prega. Bora. Amém. Vamos lá. Levítico 26, do 3 a 46. Verso 3. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. Então, desculpa. Verso 5. A debulha dos grãos se estenderá até o campo da vindinha, das uvas, e da vindinha se estenderá até o campo das sementeiras. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos, e pela terra de vocês não passará a espada. Verso 7. Vocês perseguirão seus inimigos, e eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000. E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Verso 9. Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei, e os confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e, para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porém, o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês, eu os fiz andar de cabeça erguida. Verso 14. Mas se não me ouvirem e não cumprirem todos os seus mandamentos. Só um momento, por favor. Marcelo. Já, ele está. Desculpa. Verso 15. Se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isso. Trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definham a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. 17. Voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês, e vocês fugirão mesmo quando ninguém
os estiver perseguindo. 18. Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão. A terra não dará a sua colheita e as árvores da terra não darão o seu fruto. 21. E se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados, porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens, que os deixarão sem filhos, acabarão com seu gado e o reduzirão a poucos, e as suas estradas ficarão desertas. 23. Se ainda com isto, vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. 25. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos do inimigo. 26. Quando eu lhes tirar o sustento do pão, 10 mulheres poderão assar o pão de vocês num único forno e repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. 27. Se ainda com isso não me ouvir e andar em oposição a mim, eu também, com furor, serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. 29. Terão de comer a carne dos seus próprios filhos e filhas. Destruirei os seus lugares altos. Derrubarei os altares onde queimam incenso e amontou os seus cadáveres sobre o cadáver dos deuses que vocês adoram. A minha alma se aborrecerá com vocês. Reduzirei as cidades de vocês a deserto. Destruirei os santuários onde vocês adoram e não aspirarei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Assolarei a terra e os inimigos de vocês, que nela vieram morar, ficarão espalhados. 33. Espalharei vocês entre as nações e irei atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada e as cidades ficarão em ruínas. 34. Então a terra celebrará os seus sábados todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Neste tempo a terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação, a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês, quando vocês moravam nela. 36. Aqueles de que vocês se sobreviveram, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguirem. 37. Cairão uns sobre os outros como diamante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante dos seus inimigos. Vocês Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá.
39. Naqueles que vocês que sobreviverão serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos inimigos de vocês e pela iniquidade de seus pais, como eles serão consumidos. 40. Mas se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles, e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, seu coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da iniquidade, então, tá com eco, me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. 43. Mas a terra da sua assolação, deixada por vocês, folgará no seu sábado, e eles aceitarão o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos. 44. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abandonarei como eles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. 47. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. 46. São estes os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel por meio de Moisés no Monte Sinai. Amém? Amém. Amém. O meu fone não permite que vocês me ouçam. Então, se vocês quiserem testar. Eu estou te ouvindo. Uhum. Eu vou fechar o meu microfone enquanto vocês falam. E assim não dá eco. Tá bom. É a melhor forma, ok? E eu vou ler o devocional, tá? Obediência. Atualmente, a palavra obediência não é muito bem vista. Cada um quer fazer o que bem entender, sem se importar com as consequências. Por isso, ao ler o texto da meditação de hoje, sugerimos de início uma separação de versículos. Os versículos de 3 a 13 falam das obediências ou recompensas da obediência. Os versos 14 a 39 do castigo da desobediência e os versos 40 a 46 são reforços e um pedido para que escolhamos a opção de sermos obedientes. As palavras contidas nestes versículos são claras e duras. Não deixam dúvida de quem. As palavras contidas nesses versículos são claras e duras. Não deixam dúvida de que com Deus não se brinca. Podemos até ter argumentos aparentes bons para a desobediência. Contudo, será que Deus aceitará nossas esfarrapadas desculpas? Em todas as partes do mundo existem leis para ajudar os povos a conseguirem viver harmoniosamente. Mesmo que muitos discordem de algumas leis, todos precisam cumpri-las ou serão tidos como fora da lei ou até criminosos, por não obedecerem a alguns requisitos. Para cada lei não cumprida, existe geralmente uma cláusula indicando o castigo dos infratores. Existem recursos diversos para o infrator buscar se livrar das consequências de seus atos ilegais. Advogados, juízes, testemunhas, tudo vai convergir para avaliar a questão e dar um desfecho. Poderíamos pensar na lei espiritual, que é suficientemente apto para nos defender da acusação de pecadores diante de Deus?
A Bíblia diz que Jesus é o advogado do cristão. Está em 1 João 2:1, que nos justifica e garante que estamos libertos da escravidão do pecado, aquele poder que nos separa de Deus. Se um dia escolhermos o caminho certo, Jesus Cristo, que está em João 14:6. No entanto, para aqueles que querem obedecer o chamado de Deus ao arrependimento, não há outro recurso. A sua própria decisão os condenará. Quem obedece a Deus só tem a ganhar. Antes de começar aqui o devocional, eu fiz 3 stories, né? Rapidinho, coloquei assim, bom dia e tal. E aí eu tô tentando terminar aquele livro, sabe aquele livro? Dos tempos. E aí veio uma coisa no meu coração e eu coloquei o post, depois vocês vêm e aí vocês vão olhar também tudo o que a Érica leu e tudo que eu li desse devocional. Vamos ver o que Deus coloca no coração da Rosinha aí. Fala aí, Rosinha. Eu vou fechar o microfone também para não dar eco, tá? Tá bom. A palavra hoje é bem clara, né? Obediência. Por que muitas vezes acha difícil obedecer? Porque nem tudo o que Deus manda a gente fazer, a gente quer fazer, né? Então, assim, a gente precisa entender que o que Deus pede pra gente fazer, a gente vai e faz. Ele vai capacitar a gente para fazer da maneira dele. Essa é a grande questão, a nossa grande questão é essa. A gente quer fazer do nosso jeito, na nossa hora, no nosso tempo. Esquece isso, irmão. Faz no tempo de Deus. Obedece a Ele que é melhor. Ó, o filho da desobediência tem vários castigos. E o nosso Deus é tão grande que Ele me dá a chance de você se arrepender, de você ver que você está errado, sabe? Porque mostra. Como assim? Você tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Érica tem. Andressa tem. Quando a gente faz algo de errado, a gente, na mesma hora a gente sabe que fez errado. Na mesma hora a gente pede perdão, na mesma hora a gente pede, Senhor, como ajeitar, como consertar aquele nosso erro, né? Então, assim, maldito homem que cai na mão do Senhor. Queira cair na mão dos homens, porque eles podem só fazer algo na sua carne. Mas que cai na mão do Senhor, olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Andressa tem uma filha, acho que a Erika também tem filho. Quando eles desobedecem, vocês gostam? Claro que não. E vocês vão ficar como? Triste, né? Vendo uma maneira de castigá-los para eles aprenderem que aquilo está errado. Mas não é castigar para matar, para fazer mal, mas para disciplinar, né? Então, assim, é assim que eu vejo. Eu sou filha, eu não sou mãe ainda, mas eu estou falando como filha. Eu já fui castigada assim quando fui mais nova, porque desobedeci ou porque fiz algo que não agradou a minha mãe ou ao meu pai. Então, assim, não é bom não castigo, não. Não queiram ser castigados pelo Senhor. Procurem fazer as coisas que Deus quer. Como assim? Leia as escrituras, os mandamentos que Ele manda você fazer. Ou alguma coisa muito grande que está acontecendo, você já prestou atenção a isso. A gente ama a Deus sobre todas as coisas? Ama o nosso próximo como a nós mesmos? Eu acho que não. Como assim? Já notaram que o amor está esfriando? As pessoas não estão tratando bem as outras. Eu estou dizendo assim, porque eu estou indo para um hospital no sábado, estagiar, e a gente vê a grosseria, a impaciência, as pessoas com frieza, as pessoas querem uma, muitas vezes, bater na outra por nada. Então, assim, onde é que tem amor ali? Então, você vai fazer a diferença. Essa é uma obediência. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Amar o outro. Não é muito fácil, não, gente. Amar aquele que nos ama é muito bom. Ama aquela pessoa que faz mal, só vive falando de você, só quer o teu mal, não cuida de você. Não é recíproco. Mas nosso Deus nos ensina a amar. Isso é uma obediência também. Mas muitas vezes não obedece. Quando a gente se desvia do caminho do Senhor, da vontade de Deus, Ele vem cá, eu te chamei para fazer isso. Então vamos fazer? Porque o castigo vem. E não queira não, meu irmão, ser castigada pelo Senhor, querer obedecer, sabe? Muitas vezes a gente faz as coisas e a gente não consulta a Deus. A gente faz porque a gente achou que queria ter feito. Mas está errado. A gente tem que falar primeiro para o papai, como manda essa fala. E consultar primeiro o Senhor, para depois fazer,
depois de tomar uma decisão. Ele vai colocar paz no nosso coração, se ele for certo. Se não for, também vai nos mostrar. Depender de Deus não é fácil, não. Mas você precisa depender dele o tempo inteiro. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso para fazer tudo aquilo que for feito da vontade dele na nossa vida. Mas precisamos permitir a vontade dele na nossa vida. Muitas vezes a gente não quer permitir. Eu não vou me cansar de falar da desobediência de Sara. Porque ela não obedeceu, ela não esperou. Ela foi para o caminho mais curto. Ela pulou o que Deus tinha. Mas Deus fez por causa de Abraão. Porque Abraão não deixou de crer. Não deixou de obedecer ao Senhor. Então, assim, tem coisas que a gente fica pensando o porquê. Mas a gente tem que saber para quê. Porque Deus tem um propósito bem maior na nossa vida. Então, obedeça. Ele disse a Andressa, vai para ali. Prega a minha palavra, Andressa vai. Ele fala para a Érica, Érica, fala assim. Porque eu preciso que você fale dessa maneira. Que tem alguém precisando ouvir, a gente vai e fala. Porque é Deus que coloca no nosso coração. Então, obedeça. Os filhos, muitas vezes, eu tiro por mim que sou filha, desobedecem. E toda vez que a gente desobedece, tem um preço a pagar. Isso é uma grande verdade. Amém? Érica tá ali, louca para falar. Fala, Érica. Eu vou... Peraí que eu vou... Como é? Você aperta aí, aperta no meio da tela, vai aparecer um microfone, o foninho você fecha. Fala aí, Érica. Desemboca o vaso, minha filha. Não, hoje eu tô quietinha, eu tô pensando sobre obediência, porque hoje de manhã eu falei justamente na live a respeito de ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Se eu tenho o Espírito Santo como meu consolador, meu amigo fiel, o meu companheiro, eu também tenho ele como quem me dá direção, como quem me ensina. A não ser quando eu não quero que ele me ensine, eu só quero que ele me favoreça, né? Que ele interceda diante ao Pai com gemidos inexprimíveis por mim. Mas eu não quero que ele me ensine a andar nos caminhos que eu devo andar. Então, o Espírito Santo, se ele é meu amigo fiel, eu tenho que obedecer. E eu falei hoje de manhã, quem já não ouviu essa voz doce e suave? O Espírito Santo comigo, assim, ele fala doce e suave, mas ele fala num tom de voz muito claro e objetivo. Não faça. É doce, não é? Não é suave? Mas é claro. Não faça. Ela pensa assim, então, né, se você fizer, porque talvez... Não, não faça. Ponto. Não vá. Não se aliance. Não receba. O povo de Israel, aqui em Levítico, o povo de Israel não quis obedecer. Até que consciente que não estava obedecendo, né? Peraí. Até ciente que não estava obedecendo. E Deus deixa bem claro as consequências do pecado. E as consequências do pecado é pela graça, misericórdia, favor de Deus, misericórdia. O Senhor, o furor dele, não dura para sempre. Mas o furor do Senhor só se apaga quando existe um arrependimento genuíno. Enquanto a gente está assim, me arrependi, Deus, me arrependi do que fiz. Mas não existe um arrependimento genuíno, o furor do Senhor não vai se apagar. O Senhor, ele fala exatamente as consequências do pecado. Mas ele também fala que se você se arrepender, se você voltar,
né, que está ali a partir do 40, né, ele fala, você se arrepende, você se prostra, você pede perdão pelos pecados seus, pela iniquidade dos seus pais, da sua descendência, eu vou lhe salvar. E ele nos salva. Mas o homem, ele não dá segunda chance pra gente, não. O Senhor nos dá uma segunda chance. Quando nós nos arrependemos de coração, em espírito e verdade, o Senhor, ele nos perdoa. Eu falei hoje de manhã que eu sofri um acidente por não ouvir a voz do Espírito Santo. Mas o Senhor, naquele momento que aconteceu o acidente, eu só chorava e me lembrava da voz do Espírito Santo falando para mim, não vá, não vai, fica aí, larga essa moto. E eu não obedeci. Mas quando eu sofri o acidente, eu fiquei chorando. E eu chorava porque eu me lembrava da voz falando para mim, não vai. E eu chorava e falava, Espírito Santo, me perdoa. Me perdoa. Aquele momento, eu creio que o Senhor me perdoou de uma situação bem pior que poderia ter acontecido na minha vida. Naquele momento, o Senhor teve misericórdia de mim, porque eu me arrependi. Porque o primeiro que me veio foi a voz do Espírito Santo falando para mim, não vá. Davi, quando pecou, numa das vezes que Davi cometeu o erro, que foi a vez do censo que Davi fez, e Deus mandou o profeta ir lá e falou assim, olha, eu vou mandar isso, vou mandar isso, vou mandar isso. Aí Davi falou, melhor cair na mão do Senhor do que na mão do homem, porque o Senhor é misericordioso. Eu não me lembro bem a passagem, mas vocês podem ver que eu acho que é em Samuel. Foi no finalzinho de 2 Samuel, quando Davi compra depois a eira de Araúna e oferece em sacrifício ao Senhor. Ele fez o censo, o Senhor foi contra, e o Senhor manda o profeta dizer para ele que ele vai passar por ele tem 3 tipos de situações para viver. E uma delas era cair na espada do inimigo. E outra era cair na mão do Senhor. Ele falou, Senhor, eu quero cair na tua mão, porque o Senhor é misericordioso. Ele é esperto, né? Davi era esperto, gente. Deixa eu cair na mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Lá na frente ele vai ter misericórdia de mim e vai me socorrer. Mas o melhor de tudo é quando existe a obediência já na primeira voz. Nós temos a Bíblia como referência, como GPS. Como você falou outro dia, Andresa, do GPS, né? Nós temos a Bíblia como essa referência, como esse caminho. A Bíblia é o GPS que está nos direcionando. Vai para a direita, vai para a esquerda. Para, fica quieta, continua. Nós temos a palavra de Deus. E se nós temos a palavra de Deus, que é o nosso GPS, que nos direciona, a gente tem que obedecer o que está na palavra. Se Deus está falando para. Se Deus está falando segue, segue. Obedecer. Algumas vezes, às vezes, eu penso que às vezes a gente não obedece 100%, Andressa, porque a gente sabe que Deus é misericordioso. Ele é misericordioso mesmo, ele vai me perdoar. Só que na Bíblia também fala de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Então, eu sei que ele é misericordioso, eu sei que o furor dele se apaga quando eu me arrependo. Eu sei. Mas eu também sei que de Deus não se zomba. E que nós temos que ter cuidado em obedecer a palavra do Senhor. Porque pode chegar uma hora que Deus fala, agora você chegou num ponto que eu não vou te perdoar. Porque Saul chegou num ponto que Deus falou, agora acabou. Chegou até aqui. E se Deus uma vez fala pra gente, agora chegou, viu, filha? Então a gente tem que tomar muito cuidado
Deus é misericordioso, vivemos do favor de Deus. Ele, na sua palavra, sempre promete que se nos arrependermos, se buscarmos outros caminhos, Ele nos aliviará, Ele vai nos salvar. Mas de Deus não se zomba. Saul extrapolou. Que não venhamos extrapolar. Eu estou nesse momento de fazer, me entender e entender que não podemos extrapolar com Deus, porque de Deus não se zomba. E eu não posso fazer o que eu quero achando que amanhã Deus vai me perdoar, porque eu vou falar, Senhor, perdão, desculpa, eu não queria. E Ele vai me perdoar. Uma hora Ele fala assim, filha, até aqui, agora não mais. Era isso. Bom, é assim, né? A Erika falou, Rosinha falou sobre obediência, a Erika falou aí sobre o limite, né? O limite em vida. E eu vou falar um pouquinho, só bem rapidinho, sobre o limite quando Deus tira a vida. Porque até que você tenha vida, ainda há uma oportunidade de você se arrepender, do Senhor te perdoar, de você voltar para Ele e dele te dar muitas chances, porque Deus, ele dá muitas oportunidades. Ele perdoa, Ele está pronto, Ele está... Mas existe um limite para tudo. Enquanto nós temos vida, nós podemos voltar para o Senhor, mas se um dia o Senhor disser seu tempo aqui acabou, de repente pode ser tarde para você se arrepender. Então nós precisamos compreender que Deus está nos sinalizando. Por exemplo, nós estamos vivendo um período de pandemia, nova gripe, tantas situações, né? Tantas coisas e tal. E o povo? As pessoas estão se lembrando de Deus? As pessoas estão indo para Deus? As pessoas que estão sendo acometidas por tantas enfermidades e por tantas situações, elas estão encontrando Deus ou elas estão preocupadas com política, com isso, com aquilo outro que está acontecendo no mundo afora e que não está levando elas a nada? Quando nós vamos parar e olhar para tudo isso com um olhar de o Senhor está querendo salvar a mim e a minha casa, a minha vida, a minha alma, me levar para a salvação e vida eterna no céu, né? A Erika saiu. Nós precisamos nos conscientizar que a obediência tem um peso, sim. Nós precisamos nos conscientizar que a desobediência tem um peso, né? E que nós precisamos fazer uma escolha. É tempo de fazer escolha, é tempo de chegar nos pés do Senhor, é tempo de se arrepender, é tempo de mudar, é tempo de viver com Ele, para Ele, nele, é tempo, sabe? Nós possamos hoje reconsiderar, né, e mudar os nossos comportamentos. Amém? Rosinha, quer orar, princesa? Não, ficou. Travou. Travou. Quer orar? Voltou, tá ouvindo? Voltou. Pode falar. São os defeitos especiais. Ai, Pai, vamos orar. Vamos orar. Paizinho amado, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, já te agradecendo, Pai. De coração contrito contigo, Deus, eu te agradeço, Pai, por mais um dia. Ó, Pai, perdoa, Senhor, as nossas falhas, ó, Pai, os nossos pecados. Ó, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a te obedecer. Te obedecer no amor, Senhor, te obedecer na disciplina, te obedecer na palavra. Pai, que coloque, Senhor, em nós, a cada dia, Senhor, a fome de falar de Ti. Ó, Senhor, a sede de poder ler a Tua palavra e estar cheio de Ti, Senhor. E possamos, Senhor, colocar essa palavra na tábua do nosso coração, para não pecar contra Ti. Porque como temos a Tua palavra conosco, assim, Senhor, fica até mais fácil de obedecer, de entender a Tua vontade na nossa vida. Coloque em nós, Senhor, o
que Tu queres na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a lutar até contra nós mesmos, para que possamos, Senhor, fazer com que a Tua vontade seja plena e absoluta. Assim faz em nome de Jesus. Vem, Senhor, a gente ainda ora hoje, Senhor, pelos enfermos, ó Pai. Cura, Pai, toma conta. Ó Senhor, vai na vida de cada um que está aqui, ó Deus, nessa live. Vai, Senhor, na família, dá respostas, Senhor, direcionamento. Ó Senhor, toca na família de cada um que esteja doente. Ó Deus, Tu tem um propósito na vida de cada um, que Tu possa cumprir, que nós possamos obedecer, para que esse propósito seja cumprido no nome de Jesus. Toma, Senhor, Andressa em Tuas mãos, dá a direção a ela, Pai, nesse trabalho que ela está. Ó Senhor, que eu também, Senhor, possa cada dia, Senhor, estar debaixo da Tua vontade. Perdoa, Senhor, mais uma vez nossas falhas, e que possamos, Senhor, te buscar cada dia, no nome de Jesus. Amém. Bom, A Erika voltar, a gente não está mais. acho que ela não sabe, não conseguiu entrar. Bom, é assim, né? Lembra, né, que você é filho e filha amada do Senhor, o Senhor te ama muito. Palavras duras são necessárias. Achei até engraçado, né? Que toda vez que a gente fala sobre palavras duras, você fica com esses coração subindo aí na tela. Mas tudo bem. Que você possa fazer escolhas direcionadas pelo Senhor, que nós possamos fazer, né? Que o Senhor possa nos dar o direcionamento correto, tá bom? Vocês são todos bem-vindos. Fiquei muito feliz com todo mundo que veio aí. Deus abençoe muito, muito, muito. Venham sempre. Nós fazemos devocional de segunda a sexta, às 6h15 aqui no Brasil, tá bom? Um beijo, paz do Senhor. Deus abençoe. Até amanhã. Obrigado, Érica. Obrigado, Rosinha. Paz. Deus abençoe a todos. Um bom dia.